Bom dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil. Bom dia, ouvintes da Rádio Jesus é Vida, FM 96,3, na Zona Sul do Recife. Estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva. Programa que vem ao ar de segunda a sexta-feira no sistema Multistream da Rede Cristã Brasil. Estamos no Facebook da Rede Cristã, no YouTube da Rede Cristã, as plataformas digitais, digamos, mais comum. O diferencial é o site da Rede Cristã e a TV Rede Cristã, redecristãbrasil.com.br, e no Play Store a opção TV da Rede Cristã Brasil. Também na FM 103,3 no Play Store, no Apple Store, para todo o Brasil, para todo mundo. Direto dos estúdios da Rede Cristã para o consultório da Academia do Cérebro, Dr. Edinásio Silva. Bom dia, meu querido. Bom dia, pastor Amado, bom dia a todos os ouvintes e aqueles que estão nos vendo através dos aplicativos. Na quarta-feira passada, o pastor Amado disse, essa quarta-feira é maravilhosa, essa quarta-feira é linda. E hoje, na sexta-feira, ele não falou. Deve ter acontecido alguma coisa, né? Eu sei que na quarta-feira foi a correria de hoje. Inclusive, eu comecei o seu programa atrasado, né? Porque eu até mandei uma mensagem, parei agora para iniciarmos o programa. A correria é grande, aí você fica meio que tenso, porque está fazendo três coisas ou mais ao mesmo tempo, deixa você meio que assoberbado, né, doutor Ednásio? Mas assim, sextou, estou feliz, graças a Deus. Estava até fazendo fazendo um levantamento hoje de madrugada que, doutor Ednásio, esse ano, apesar de uns conflitos que eu não quero abrir aqui, e supostamente não interessa assim ao público, né? Todos nós temos nossos problemas, mas foi um ano de muita vitória, um ano de muita bênção, né? Esse ano eu consegui realizar 3 grandes sonhos em meio à crise que o Brasil está vivendo, né? Conseguimos realizar 3 grandes sonhos, doutor Ednásio, que está chamando assim a expectativa do pessoal que passa e vê, né? Como é que pode, como é que faz, como é que consegue, né? Mas é Deus, né? E enfim, é uma coisa que o senhor tem falado muito, o observador, né, que eu considero que seja Deus, a questão quântica e outras expressões que o senhor tem usado. Aí tudo somando assim, o nome de Deus é glorificado, o sonho é realizado, focado nos projetos, nos planos, as coisas estão fluindo, né? Agora, doutor Ednásio, desculpa lhe interromper e falar isso aqui assim, mas são coisas que não tem vontade, tem a minha vontade. Mas o cimento não tem a vontade dele, o concreto não tem a vontade dele, o ferro não tem a vontade. Que é outra coisa que aconteceu. O poço artesiano não tem a vontade dele. Então, quando depende só de você, de eu, senhor, você ouvinte, internauta, as coisas podem até fluir. Mas eu aprendi, e eu até considero resposta de Deus para muita gente que acha que Deus, permita-me também falar assim aqui no seu programa, que não é religioso, não é teológico, não é evangélico, assim, é um programa psicanalítico, secular, programa científico, né? Mas permita lhe dizer, eu me deparei já com muita gente dizendo assim, pô, Deus não me ama, Deus não me ouve, Deus não, eu disse, ó, não tem nada a ver, não afere, e de repente serve até para alguém que está nos ouvindo agora, o amor de Deus pelas circunstâncias da vida. Deus ama você, tchau e bênção. Deus está com você, tchau e bênção. E Deus lhe ouve. Agora, respostas de orações que dependem da vontade humana, nem sempre os resultados são positivos. Porque assim, o doutor Ednásio tem a vontade dele, eu tenho a minha. Eu só faço o que eu quero e o doutor Ednásio só faz o que ele quer. Mesmo Deus mandando. Mesmo Deus mandando. Não é porque para Deus nada é impossível. Mas, para quem acredita no livre-arbítrio, que é um princípio estabelecido pelo divino, eu creio piamente que ele não quebra isso. Ele respeita a gente como gente. Eu estou errado, doutor Ednásio? Não, tá certo. E agora, a grande questão é que Deus ama a todos. Sim, não é verdade? O pecador Deus ama a todos. tá na igreja, tá fora da Ninguém igreja. pode estar Aqui ferindo ao o amor lado, de Deus por um desacerto na sua vida. aqui ao lado tem aqui no consultório, eu posso até mostrar se fosse possível, abrir a porta aqui, a janela, tem aqui um grande empreendimento que está sendo construído por uma pessoa que não está nem aí para Deus. Não está nem aí para Deus, Mas Deus tem tá nada aí, a ver. Mas Deus está aí para ele. Com certeza. Então, mesmo a crise, ele está construindo aqui um grande empreendimento. Está vendo? Aqui ao lado. Está escrito, né, que pandemia, a chuva vem sobre os bons e os maus, justos e injustos. O sol e a chuva é para todo mundo. Pois é. Então, isso, de certa forma, é uma neurose. Nós vamos falar, estamos falando sobre isso. Isso. E falando em neurose, né,
quando a gente fala assim, fulano é neurótico, fulano é neurótica. Ou seja, é a forma neural de ver o mundo, a ótica de perceber as coisas. Então, qual a minha ótica de ouvir as coisas? A ótica, a visão, a lente. Então, que tipo de lente eu estou vendo o mundo? Se minha lente está embaçada, eu vejo as coisas menores ou maiores. O problema é maior ou menor. Então, E de a repente nem enxerga, neurótica né? E de repente nem ou não enxerga porque enxerga. tá embaçado, Então, né? a neurótica é a forma de enxergar o mundo. Então, as pessoas não enxergam o mundo do mesmo jeito. Então, quando eu não enxergo do mesmo jeito, aquela história antiga, não coloque a rodia na cabeça, você não pode pegar o pote. Você coloca a rodia na cabeça, vai colocar o pote e se aperreia, né? Fica vacilando, não pode. Então, muita gente faz as coisas que não pode fazer. Eu faço muitas vezes. As coisas que eu não posso fazer, calculo errado, quer dizer, a minha ótica não enxergou, eu coloquei e fiquei angustiado com aquilo. Então, quem se angustia é o neurótico, é o que tem neuroses. Então, agora, existe na neurose, no neurótico, as classificações que nós vemos aqui. A ansiedade, o transtorno de ansiedade, depressão, o transtorno obsessivo compulsivo e por aí vai. Que a gente está falando aqui para a pessoa entender. Você pode ter neurose no seu neurótico. Seu neurótico é ter passos seguintes. Aquilo que incomoda. Eu não posso viver sem aquilo. Eu não posso passar por debaixo da escada. Você tem um pessimismo fundamental. Então, já começando o programa, Pastor Amaro, qual o tema? O tema de hoje, inclusive, é esse, doutor Inácio. O neurótico é fiel à rotina. Pois é. Todo neurótico ele é fiel à rotina. Ele passa pela mesma rua, ele vai ao mesmo restaurante, ele vai ao mesmo cabeleireiro, ele é fiel à loja, ele tem uma certa fidelidade a coisas. Eu não estou falando nem a pessoas, mas a coisas. Ele tem fidelidade a coisas. Então, o neurótico ele sempre vai ver ele no mesmo lugar, na mesma balada, no mesmo culto. Não tem aquele irmãozinho que chega no culto sempre no mesmo horário? Ele é o primeiro a chegar. Ele não falta, ele está ali. Quando ele não está, alguma coisa aconteceu. Ele não quebra. Então, esse neurótico, geralmente ele é tradicionalista. E quem tem neurose, essas pessoas são tradicionalistas, são fiéis, exemplo, fiéis a eventos, casamento. Então ele está sempre fazendo boda de ouro, boda de prata e por aí vai. No militarismo chamaria de Caxias, né? É Caxias, ele é um conservador. Né? E os policiais são neuróticos. Esses policiais são neuróticos, porque eles são padronizados. Ele tem um ritual. O pastor é neurótico. Então, ele repete o tempo inteiro. O pastor ele sempre tem aquela forma de fazer o culto. Né? Então, ele sempre está ali fazendo do mesmo jeito. Faz do mesmo jeito. Então, quando ele sai dessa caixinha, ele é tido como um bocado de coisa. Como fanático, então bota pra torar logo. Discrimina logo. É aquela mulher que chega um dia, o marido fala assim, marido, vamos fazer diferente hoje? O marido diz, você aprendeu isso aonde? Já fica desconfiado, né? A Enédia está até perguntando aqui, os neuróticos têm que aprender a viver com as suas neuroses ou modificá-las? O neurótico ele não quer mudar, né? O neurótico não quer mudar. Ele reclama, mas não muda. O casamento é uma bosta, mas ele reclama e não muda. O emprego é uma desgraça. Ele reclama e não muda. Raramente ele muda. Quando ele muda, ele diz assim, fulano endoidou. Então o neurótico ele está sempre ali naquela festa de casamento, naquela festa de aniversário, adora batizado, adora festa. Ele está sempre ali nos rituais. O que for ritual, ele está ali, está dentro. A semana da adoração, ele é o primeiro a chegar, ele está ali. Ele gosta de ritual, seja religioso ou não religioso. Então ele gosta dessas coisas. Então todo mundo conhece gente que é assim. Então o neurótico, ele tem as normas, ele gosta das normas, ele é atuante nas normas, das regras, dos procedimentos. E aí ele se excede um pouco quando ele vai para limpezas excessivas. Começa a ter mania de limpeza.
exagera em tudo, faz aquilo exagerado continuamente, né? Arruma as coisas, gosta da coisa arrumada, sempre demasiadamente arrumada. Você bota o jarro no canto, ele tira o que quer colocar no lugar dele. Ele quer as coisas no devido lugar. Ele quer os pontos e as vírgulas sempre na questão. As regras são fundamentais para o neurótico. Ele tem várias características da neurose, dos neuróticos. Entre elas, pontualidades, a disciplina, no caso militar, né? No caso militar, ele tem esse ritual. Adora o politicamente correto, tem que ser tudo correto. Entretanto, ele sofre com isso. Ele se angustia com isso. Quando ele perde o horário, ele se angustia. Quando ele acorda à tarde, ele se angustia. Ele não vive. Ele não tem prazer demoradamente. São lascas de prazeres. São as lascas de prazeres. Ele está sempre encaixotado. Ele não sai da caixa. Ele está sempre na caixinha. Então, é um tipo de neurose. A neurose obsessiva, a gente tem a neurose obsessiva, a neurose histérica e a neurose fóbica, que nós estamos aqui vendo agora. Então, a neurose, como falei, estamos falando, e termina hoje esse programa de neurose, a neurose ela se desliga da ideia em relação ao afeto. O que eu falei que a neurose ela se instala ali na fase infantil, na questão do édipo, na relação do filho com o pai, do filho com a mãe, da filha com o pai, começa mais ou menos aí. Esse amor que ele tem pela mãe, pelo pai, e de repente esse amor ele é cortado, né? Aquela criança está brincando com o pai, brincando com a mãe, e de repente o pai, a mãe, o filho vê a mãe dormindo com o pai. Ele quer dormir com a mãe, mas ele é colocado, é enxotado, é colocado para fora, é colocado no outro quarto. Ele não entende bem aquilo que está acontecendo. Né? De repente o filho está no colo do pai, ou no colo da mãe, chega um ou outro e tira. A mãe vai fazer a comida do pai, a comida da mãe. Então, há uma distância. Esse distanciamento ele não entende bem. Ele se sente abandonado, rejeitado. Então, essa rejeição traz uma certa traumatização. Então, o que acontece? A gente vem falar muito em limite. Limite de crédito, limite de banco, o limite. Então, todos nós temos um limite. Então, eu tenho um limite aqui. Se eu vou colocar a mão para cá, eu vou bater na parede. Ó. Esse é meu limite. Eu não posso passar da parede. Aqui eu tenho um limite maior. Eu vou alcançar algum lugar. Para cima tem um limite maior. Quando você está na rua, você não tem limite. Quando você coloca água no copo, tem um limite. Quando ultrapassa esse limite, esborra. Então, nós temos esse limite. O limite do nosso corpo é a pele. Passou da pele, vai causar algum trauma, vai sair sangue, vai causar alguma coisa, um corte. Então, nós temos esse limite. Então, quando esse limite é ultrapassado, gera um trauma, gera um evento traumático, uma queda, ou algo que foi dito que eu não suporto. Então, esse limite vai trazer essa traumatização. E essa traumatização, se não curada, é igual uma ferida que está aberta. Toda vez que alguém toca nessa ferida, vai doer. Então, toda vez que alguém toca um assunto que mexe com você, você fica pé da vida. Você fica irado. Você quer bater no outro. Você fica triste, chora. Vai depender muito da personalidade da pessoa que vai agir de uma forma ou de outra. Então, por que eu fico irritado com alguns assuntos? Porque é uma ferida que não foi fechada. Quando a ferida foi fechada, e todo mundo que tem ferida aí, que levou um corte e foi fechado, ele fica, a cicatriz, ela fica grossa, né? Ela fica mais grossa. Então, você não vai ter novamente uma abertura naquele lugar, a não ser que não cicatrizou. Quando cicatriza, você não vai ter outra ferida naquele lugar, ou seja, está livre. Ora, se essa ferida, seja narcísica, ou seja, ferida psíquica que aconteceu com você, se está fechada, você pode falar o diabo, pode falar qualquer coisa, não vou me importar. Mas quando eu sou melindroso, eu sou cheio de frescuras, né, no popular, isso que acontece, exemplo, quando eu falo assim, frescura, a pessoa, frescura? Falo bosta, acha que... Então, se eu falar glúteo, se eu falar nádega, mas se eu falar bunda, tem gente que vai ficar
chateado com isso. Então, isso é uma ferida. Uma ferida que nós estamos falando aqui sobre isso, né? São aquelas pessoas puritanas, né? São as puritanas. O puritanismo é uma doença. Uma doença que vem das neuroses. É a forma que foi tratada. Por isso que esse mundo está tão bagunçado. Ou tem a libertinagem, ou tem a questão puritana. Está muito extremo. Aí uma Esse extremo pergunta, é doença. aí uma pergunta pertinente aqui da Neida. A humanidade é neurótica? Neurótica e psicótica, né? Então tem dois lados. Neurótica, psicótica e os sadios. Então, essa é a complicação. Então, uma das neuroses que nós costumamos ver é a histeria. É o desequilíbrio de alguém que fica na fila e grita, de alguém na igreja. Uma histeria. É uma histeria. Então, é uma histeria que geralmente, anteriormente, se tratava muito da mulher, que é o sangue no útero. Então, aquela história da histeria, que vem do útero. E essa histeria hoje também é compatível ao homem. Então, a histeria vai haver muito barulho. Então, todo barulho é histérico. Barulho sem produtividade. Lata vazias batendo. Então, essa histeria, ela não produz. Tanto é que Jesus falou isso anteriormente na questão da figueira. Então, que não dava frutos. Tinha muita folha, mas não dava fruto. Então, toda histeria é aquela pintura exagerada, aquela coisa. E não está legal, não tem retorno. Então, a histeria, ela vai se dar, além dessa, no corpo, né? O histérico, ele somatiza muito. Ele vai estar sempre com dor de cabeça, vai estar com enxaqueca, vai estar pensando. É um tal de hipocondria, mais ou menos. Então, o histérico, o destino, o objeto dele é o corpo. Sempre é o corpo, o histérico é a histérica. Ele vai estar sempre preocupado com o corpo dele, com a reação do corpo. Né? O histérico ele é muito ator. Ele está sempre sendo teatral. Ele está sempre copiando. Ele não produz. O histérico não produz, ele copia. No trabalho. Então ele vê, ele copia. Ele não vê para aprender, não. Ele vem para copiar. Ele não tem o histérico não goza, não tem prazer, né? O prazer. Então, qualquer coisa. Ele não tem o prazer. Ele passa pelo prazer, ele copia apenas. Ele é um mamulengo. Mamulengo tem alguém manipulando, né? Mas o que manipula dele é essa relação do passado com ele. Para que você entenda. Então, um tipo de neurose é essa aí. A outra neurose, que é a neurose fóbica, que aí já não são as ideias. Aí são os objetos. O fóbico, ele está preocupado com o objeto. Ele tem medo do objeto. A fobia é um medo excessivo. E o objeto qual é? Pode ser o gato, a aranha, a barata, como eu falei aqui anteriormente. Ele tem medo daquilo. Ele transfere isso para o objeto. Ele transfere isso para o objeto. Então, e a neurose obsessiva, ela vem de ideias repetidas. Então, tudo que é repetido aqui na mente é obsessiva, não compulsiva. Vamos lá, gente, para a gente aprender um pouco sobre isso aí, porque o programa termina hoje dessa questão das neuroses. Então, a repetição da ideia, a repetição do pensamento é uma neurose. Se eu penso naquilo dia, manhã, tarde e noite, é neurose. E quando essa neurose muda o meu comportamento, vira uma compulsão. Eu tenho aqui alguns livros que eu vou falar, que eu coloco sobre isso. Ontem eu falei isso aqui. Ontem eu falei até sobre isso aqui. Eu tenho aqui a histeria, de Freud. Eu falei agora, ok? Talvez dá para ver. Dá para ver, sim. Tenho aqui compulsões e obsessões, que eu estou falando agora. Ok, gente? E tenho aqui a questão ao narcisismo. Isso é uma coletânea, né? Mas não tem só esses livros, tem outros. Bem, isso, lembrando nossos ouvintes, né, internautas, que a nossa transmissão é remota e alguém ligando para o psicanalista Inácio Silva, aí interrompe a transmissão. Mas logo ele está de volta para continuar a nossa interação. Né? Então vamos
novamente conexão aqui com o psicanalista Ednásio para voltarmos à transmissão. Não foi nem questão de ligação, a conexão que está ruim, né? Não sei se a conexão da Rede Cristã para a Academia do Cérebro ou da Academia do Cérebro para a Rede Cristã. A gente vai conferir isso, lembrando que você está ouvindo o programa No Divã com o psicanalista Ednásio Silva. E está voltando, né, a transmissão. O programa vem ao ar de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia. Pronto, de volta com o psicanalista Ednásio Silva. Pronto. Estávamos apresentando aí os livros, doutor Ednásio, né? E a pergunta foi sobre se será uma coletânea. As obras de Freud, né? As obras de Freud, que tem aqui miniatura, que alguém escreveu, e tem a dele. Aqui tem várias obras, não só de Freud, mas de outros autores, de outros teóricos. Então, eu falei aí sobre a histeria, sobre o narcísico, sobre o compulsivo, vou falar agora sobre o compulsivo e obsessivo. Então, eu estava falando de obsessão. A obsessão são os pensamentos repetitivos. E quando esses pensamentos repetitivos ele incomoda você, você começa a ter mania, ter pessimismo. Se eu for por ali, o ladrão me pega, vou por aqui. Então eu só ando por aqui. Eu passo a ter um ritual de andar só por aqui. Bem, como vocês sabem, hoje é sexta-feira, né? Aí fica sextando até os contatos. Vamos lá, de volta, doutor Ednásio. Então, se eu repito muito as coisas, isso é compulsão. Eu lavo as mãos constantemente, eu tomo 5 banhos ao dia, eu sou compulsivo. Se eu varro a casa, limpo a casa de manhã, de tarde e de noite, eu sou compulsivo. Se eu troco o lençol da cama 3 vezes ao dia, eu sou compulsivo. Se eu troco a toalha 4 vezes ao dia, eu sou compulsivo. Eu tenho mania de limpeza. Eu me sinto imundo, tem algo em mim que não está legal. Ou vou pegar algum germe, algum verme. Então, isso é compulsivo. Esse ato de lavar as mãos, esse ato de repetição, de voltar ao mesmo lugar várias vezes, esqueci isso, esqueci aquilo. Não é questão só de memória, não. Isso é neurose. Isso é uma neurose obsessiva compulsiva. Tudo isso tem. Muito bem. Você pode interagir também conosco no chat do YouTube, a exemplo da Edeida e da Elizabeth Oliveira, nos ouvindo, nos assistindo na Suíça. Né? E também pelo WhatsApp da Rede Cristã, 987204989. 987204989. De volta, doutor Ednásio, na tela. Então, quando a pessoa não é curada dessa ferida, essa ferida aberta, as pessoas desenvolvem esses comportamentos. Então, e às vezes as pessoas vão para o médico, vão para o médico achando que é uma questão somática, e ela é psicossomática. Ela é uma ideia que surgiu na sua cabeça, que você começa a ter certeza, e a certeza absoluta daquilo que não existe, nós aprendemos aqui que é paranoia. Delírio, né? Você vai começar a delirar, e vai estar na área do delírio. Paranoia e delírio. Começa na área de delírio, você está delirando, você começa a perceber alguma coisa, a pensar em alguma coisa como certeza absoluta, e aquilo não existe. E você se torna refém daqueles pensamentos. Olha, eu não posso andar por ali, se eu andar por ali vai acontecer uma merda comigo. Olha, se eu não orar agora de manhã, sabe por que não deu certo hoje? Porque eu não orei de manhã. Como se Deus não fosse Deus da graça. Como se Deus não lhe desse para os humanos. Eu não orei, por isso que aconteceu. Aconteceu com ele porque ele não era crente. Se fosse crente, não acontecia. Morre crente todo dia. Isso é delírio. Isso é delírio. Delírio. Então, gente, a pessoa fica refém das manias, refém de seitas. As seitas, geralmente, fazem com que as pessoas se tornem refém. Se eu sair, vai acontecer uma desgraça. Se eu sair, vai acontecer pobre. Então, ficam refém daquilo. Não é o prazer que liga essa pessoa ao objeto. Não é o prazer que liga essa pessoa à religião, mas é o medo. O medo
que aconteça algo com ele. É Pronto, como aí, se Deus fosse algo mal, que punisse, que obrigasse as pessoas a estar com ele. aí a pergunta da Eneida. A neurose é um comportamento emocional exagerado? Lembrando que o medo é uma emoção, né? Sim. Não, a neurose não é um comportamento exagerado. A neurose é a forma de eu enxergar o mundo. Aquilo que eu falei anteriormente. Agora, vai desencadear aí para os tipos de neuroses. O medo exagerado é a fobia, que é a neurose, que é um ato da neurose do neurótico. Entendeu? A gente tá classificando aqui histeria, fobia, não é? A gente classificou aqui de várias formas. Então, a neurose, a fobia é uma neurose. Ok? Então, gente, o neurótico, no geral, ele é repetitivo e fiel às coisas. Então, ele está sempre no mesmo bar, sempre na mesma cantina, sempre na mesma cadeira, sempre no mesmo restaurante, sempre na mesma barbearia e sempre na mesma manicure. Ele tem essa fidelidade às coisas, esse neurótico. E isso acontece por diversas coisas que eu não vou falar aqui hoje, que aí, senão era para o curso de psicanálise. Ninguém aqui está fazendo curso de psicanálise, que está aprendendo esse comportamento. Então, a neurose obsessiva é uma doença da culpa. Toda pessoa que tem essa doença, essa obsessiva, que tem pensamento repetitivo, ele é culpado. É culpado de alguma coisa. Ah, olha, aconteceu comigo porque eu falhei com Deus. Eu falhei com Deus e ele me puniu. Eu cortei o cabelo, minha mãe morreu. O culpado sou eu. Eu fui tomar uma cachaça e aconteceu uma desgraça na minha vida. Pode acontecer, mas eu sou culpado porque tomei cachaça. Então, esse cara, ele tem medo do desejo. Tudo é proibição para ele. Ele se agarra à proibição. Eu conheço muita gente que eu trato aqui que tem medo de ser feliz. Acha que é pecado ser feliz. Ser feliz não é algo vulgar. Não é badernar. Não estou dizendo que ser feliz é badernar. É fazer badernologia. Não estou falando isso. Não estou dizendo isso. Mas esse ser neurótico, ele é prisioneiro do sistema. Ele tem medo de ser feliz. Ele acha que Deus vai punir ele se ele gargalhar muito. Se ele sorrir muito. Por isso tem muita gente que anda sisudo, com aquela sisuda amarrada. Porque se sente culpado. Interessante que eu fiz um trabalho no mestrado, um trabalho de pesquisa no mestrado, apresentei esse trabalho na universidade. E esse trabalho de mestrado que eu fiz, a gente pesquisou crianças, e crianças de 9 anos de idade se sentiam culpadas. 9 anos de idade. Já começava ali o drama da criança. 9 anos de idade se culpava por algo de ruim que acontecia aos seus pais. Então, elas se achavam culpadas. Eu vou falar sobre isso, gente, na próxima semana, sobre os 5 traços de caráter. É imperdível esse programa. Imperdível. Você vai aprender coisas que você jamais ouviu falar na próxima semana. Então, essas crianças se sentiam culpadas, sentiam mal amadas, responsáveis, se sentiam responsáveis por tudo de ruim que acontecia ao seu redor. Se houvesse um roubo na escola, essa criança se sentia culpada por isso. Nós descobrimos através de pesquisa, onde nós colocamos uma pessoa que ouvisse essa criança e essa criança respondia os nossos questionários. Mas os pais não sabiam disso. Os pais não sabem disso. Então, quando surge esse trauma em nossa mente? O trauma surge quando esse limite que eu falei agora, o limite do corpo e a pele, esse limite da psique, quando esse limite é rompido. Quando esse limite é rompido, surge aí a ferida como mecanismo de defesa. Porque uma criança de alguns meses, ela não tem ideia de como se defender de algo. Mas observe que essa criança, ela surge com alguns medos.
O corpo delas já age. Eu lembro que quando Arthur tinha poucos meses de vida, ele se agarrava no pescoço da mãe para não cair, com medo de cair. Ele tinha medo de cair. Já estava ali traço do seu caráter. Ou seja, as pessoas que não conseguem ficar sozinha, tem gente que adora a solidão e tem outros que não gostam de ficar só. São traços de caráter. O oral geralmente é assim. Quem tem o traço de caráter oral, ele quer ter sempre companhia. As pessoas que estão sempre acompanhadas, elas têm esse caráter oral. E nós vamos falar sobre isso depois. Já outras são afastadas, reservadas. Tem pessoas que não gostam de abraço, do toque, tocar. Vamos falar sobre isso em outro momento. Então, o que eu falei aqui, existe um rompimento, e esse rompimento surge esse trauma. E toda vez que se alguém toca nesse trauma, vai doer, gente. Se eu tiver um pé ferido, o calo no pé, pisou no meu pé, vai doer. Então, quando eu me relaciono com alguém que está ferido, a pessoa cai, desaba. Ou parte para agressão. Tem duas atitudes. Ou recua ou vai para cima. Então, a hipocondria é uma angústia. Né? Será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Será que eu estou doente? Eu acho que eu estou doente. E parte aí para o consumo exagerado de medicamentos. E aí, voltando para as questões também do puritanismo, das pessoas puritanas, né, que começa a falar, a começar a dizer, eu não gosto desse cara, porque esse cara fala a palavra indecente. E se eu falar aqui, olha, tem gente que fala assim, está numa sala e fala assim, gente, eu vou usar o toalete. Tem outro que fala assim, gente, eu vou usar o banheiro. Gente, eu vou fazer xixi. Outro fala, vou fazer o número 1. Outro fala, vou fazer o número 2. Outro fala, vou fazer xixi, vou mijar. Outro fala, vou cagar. Então, essa expressão dói alguém. Mal educado, não sei o quê. Gente, em primeiro lugar, nós estamos no programa aqui para aprender. E para aprender, quer dizer, pastor Amaro está fazendo reforma. E na hora que o pastor Amaro está fazendo reforma, na hora que ele vai tirar o que está velho para colocar o novo, a parte de baixo vai dar trabalho para sair, não vai, pastor Amaro? Não dá trabalho? Para tirar o velho e colocar o novo? Com certeza, autoridade. E vai causar algum estrago. Então, deixa eu te falar um negócio. Se você vai para um culto, aleluia, glória a Deus, o ano inteiro, você vai sair de lá sem aprender nada, sem entender nada, na mesma, esse culto não foi efeito nenhum em você. Se você foi para o culto e você levou umas porradas, você ficou inquieto, ficou sem dormir com a palavra, aquela palavra está gerando cura. Então, o politicamente correto vai levar você a 7 palmos debaixo da terra. 7 palmos, pode ser 8 também, 9, 10, 11. Depende da sua gordura, né? Do seu tamanho também. E se tomou não muito antibiótico, né? Dizem que muito antibiótico é cova rasa. Então, gente, esse programa é um programa fora do padrão. É fora do padrão. Eu estou falando para evangélico e para não evangélico. Estou falando para ateu e convertido. Então, é um programa que a ideia nossa é levar para você informação e cura. Para você sair da vidinha que você está vivendo. Porque eu também vivo a vidinha e não quero viver a vidinha. Porque toda vez que eu me conformo com a vida que eu tenho, por mais boa que ela seja, é uma vidinha. E Deus deu o melhor a gente aqui na Terra. Então, essas pessoas puritanas, elas vão se incomodar com a palavra cagar, mas cagam. Quando eu falo cagar, não é literalmente tipo banheiro não, também não. É fazer besteira, né? Faz besteira por aí. Sai do ritmo. Então, essas pessoas fazem merda por aí. Fulano fez merda, né? Então, é uma coisa. Então, isso é normal. Isso pertence a gente. Gente de cara de dentro, nariz para frente. Gente que tem sangue na veia. Gente que tem remela nos olhos. Que tem catota no nariz. É um programa meio bizarro hoje, né? Sexta-feira. Chocante. Mas eu não falei nada
que não existe aqui. Falei, pastor Amado? Pastor Amado silenciou também, foi? Não, tô lhe ouvindo, é porque eu estou fazendo aqui os compartilhamentos e estou vendo alguns comentários, né? Inclusive a Eneida pergunta se é de origem hereditária essa questão da falta de afetividade. Pode ser e pode não ser. Nós falamos aqui que quando exemplo, uma relação sexual, sem afeto, Rache fala sobre isso. Rache fala sobre isso. E falar em Rache, nós vamos falar aqui também, depois, não agora, isso aqui. Luto e melancolia, quando as obras de Freud, luto e melancolia. Aproxima mais, por favor, doutor Inácio. Isso. Luto e melancolia. Porque tudo começa no luto. Uma depressão, ela começa no luto, na perda. Você perdeu alguma coisa, perdeu o contato, perdeu a relação, perdeu o investimento. Começa no luto, aí começam as doenças psicossomáticas ou psíquicas. Começa no luto. E o luto começa na infância. O luto começa até na falta, quando a criança se acha que a mãe abandonou e a mãe estava presente, e a criança acha que a mãe abandonou. Surge o luto aí e a pessoa vai para um período de tristeza. Então, Reich, ele fala sobre isso. William Reich. William Reich, ok? Ok, doutor Inácio. Vamos em frente. Então, quando eu falo aqui no limite, eu falo aqui no risco. No risco de cada um. E aí não é Freud mais, aí é Jurandir Freire Costa, que é pernambucano, psiquiatra, né? Uhum. Psiquiatra pernambucano. Então, gente, estamos falando aqui do puritanismo, né? Que é um transtorno, que não chega a ser um transtorno, mas faz parte dos neuróticos, né? Os neuróticos que se camuflam, né? Que se camuflam no puritanismo. Vamos chamar de Aquelas sintoma, mulheres. né? Tem uma novela aí, uma novela que passou aí, um seriado que passou, que tinha aquelas puritanas, mas adoravam safadezas. Adoravam safadezas. Mas ela, na sociedade, era pura, né? Mas em outro lugar, não, né? E gostava da fofoca. Né? Uhum. Então, a gente vê isso o tempo inteiro. Muita gente quer ser certinha, mas tem algo por trás. O olhar crítico, eu sou crítico e eu tenho que me corrigir sobre isso. Então, esse olhar crítico apenas me desnuda, tira minha roupa, diz que eu sou. Veja que coisa interessante, né? Esse olhar crítico acusa aquilo que eu sou, diz aquilo que eu sou. Existe um debate muito interessante com relação a isso. Precisa se expor? Por exemplo, a gente tem observado que nos sites de relacionamentos sociais, né, posicionamento político, precisa se expor com relação a essa situação que o senhor falou de uma teledramaturgia, né, de mulheres que se mostravam puritanas, mas, por outro lado, nos bastidores tinha a safadeza. Mas assim, precisa se expor? Não, isso vai depender muito daquilo que nós falamos de estrutura egóica, né? Então, cada obsessivo com a sua mania, cada neurótico com a sua forma de ver, vai depender muito da estrutura, que nós vamos ver aqui nos 5 traços de caráter. Nós vamos ver mais adiante sobre isso aí. Outra característica do neurótico, das neuroses, são o acumulativo. Pessoas que acumulam. E não só as pessoas que acumulam tralhas. Tem muitas que acumulam tralhas em casa. Guarda tudo. Tem um quartinho da bagunça. Um quartinho das coisas que guardam. Guardam lá e guardam dentro de si. Muita porcaria. Eu tenho feito testes aqui, testes que provam que as pessoas guardam as coisas. E quando a pessoa fala assim, o que é que tem aí? Eu falei, você guarda muita coisa. Você escuta tudo e guarda tudo. Ela disse, ou não, sim. Então, é uma coisa interessante. Então, na neurose, né, nós encontramos pessoas frias, pessoas isoladas, pessoas sentimentais, pessoas que isolam o afeto. Então, quando eu guardo as coisas, eu sou um guardador. Então, eu separo, né? Eu tenho que separar as coisas. Quem guarda, separa, né? Não quer, guarda, separa. Então, essas pessoas geralmente têm
Tem esse perfil aqui, viu? Esse perfil de isola o afeto. Essa pessoa guardadora, ela não é muito efetiva, não. Viu? Ela isola o afeto. Isso pode, isso não pode. Né? Então, em outro aspecto agora, esse neurótico, ele sofre com a perda, ele sofre com o luto, que nós vamos ver agora aqui. Que o psicótico, não acontece isso com o psicótico, né? Então, essa pessoa que isola, ele isola também um sentimento. E ele fala assim, uma coisa é uma coisa. Quem não ouviu falar isso já? Uma coisa é uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Lavou, tá limpo. Você começa a isolar. Nós somos humanos. Nós somos humanos. Nós temos que entender, compreender. Então, tem muita gente discriminando. Esse isolamento aí, não pense que a pessoa é superior a você. A pessoa que discrimina, que bota para trás, que desce. Essa pessoa deve ser uma pessoa complicada ou mal amada, como falam por aí. Eu não posso aqui me estender por vários motivos. Então, esse neurótico que é repetitivo, ele não larga o osso. Tá ruim, mas ele tá lá. O namoro não presta, mas ele não acaba, ele não tem coragem. Isso são características das neuroses. Tem outros que fazem diferente. Estou falando de algumas características. Então, esse neurótico, ele às vezes, ele tenta purificar as coisas. Foi Deus que quis assim, é Deus que quer assim. Então, muitos teólogos dizem que essa mania de limpeza, essa questão neurótica, veio do cristianismo. O cristianismo foi que trouxe essa história de limpeza, limpa aqui, limpa acolá, tem um balde d'água dentro de casa, lava as mãos, lava para cá, lava os pés. Então, isso aí trouxe uma certa repetição, e a repetição é neurótica. Então, muita gente fala que o cristianismo aguçou isso. Essa coisa repetitiva foi trazida pelo cristianismo. Tem uma teoria que fala sobre isso. Então, na neurose, né, a neurose prende as pessoas no circuito. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Tem uma música do Carnaval que diz assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira. É neurose, é neurótico. O neurótico cisca no lugar. Ciscou é neurótico histérico. Eita! Berrou é neurótico histérico. Então, não é doido ainda não, viu? É neurótico histérico. Ainda não foi forte, né? Falta quanto tempo para isso? Qual o próximo passo? Ainda não foi cruel. Porque aquele cara que cisca, ele não vai, né? Venha, Codô, venha, pode vir, venha. Quando vê, o cara corre. É o cachorro que ladra, mas não morde. É esparrento. É o cachorro que ladra, mas não morde. Não morde, é esparrento. O esparrento, ele é neurótico histérico. O esparrento. Vamos aprender aí, gente. Vamos aprender. Quando você vê um cara ciscando, você é neurótico histérico. Tira a onda com ele. Porque o neurótico é o seguinte, ele quer plateia. Sem plateia, ele não faz nada. Eu vou me jogar daqui de cima. Tem uma plateia grande, ele fica encenando. Se sair a plateia, ele vai para casa dormir. Será que vai dar tempo para o senhor dizer hoje como lidar com o neurótico ou como se dar sendo neurótico, doutor Inácio? Será que vai dar tempo? Vou tentar aqui rapidinho. Falta 10 minutos. No final, mas eu vou... Vamos lá, estou vendo aqui o horário. Então, gente, é porque empolga, né? Você começa a se empolgar. O tema é interessante, né? Então, a neurose prende as pessoas no circuito, seja trabalho. O neurótico reclama, mas fica no mesmo lugar. Né? O neurótico, ele é conservador. Todo neurótico é conservador. Você é conservador? Opa! Mantenha a tradição, como nós falamos, das festas e por aí vai. Então, as tradições religiosas são sempre frequentadas pelos neuróticos. Aquelas pessoas que fazem procissão, no pé da procissão. Está lá. O culto cristão católico, ele tem um perfil muito neurótico, porque ele é muito repetitivo, mais do que o evangélico. Então, esse culto
cristão aí, que era em latim e agora em português, ele é muito repetitivo. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, Maria, Maria. Não estou aqui tirando onda não, gente. Estou apenas falando o que acontece. Então, essa repetição é uma neurose, né? Então, essas coisas, se não tratadas, elas vão entrando rua dentro. A pergunta que o senhor fez, pastor Amado, diga aí, que eu terminar o programa com isso. Como lidar como lidar com o neurótico ou como se dar sendo neurótico? Digamos, eu descubro que sou neurótico. Com o neurótico, a gente vai falar nisso, nos 5 traços de personalidade, de caráter, que nós vamos falar mais adiante. Então, caráter, para introduzir aqui, que vem outro programa, caráter, ele é formado por traços morais. Então, o caráter é formado por traços morais e que vai determinar como a pessoa vai agir. O caráter. Então, nós vamos falar os 5 traços desse caráter, que todo mundo tem. Só que um tem um traço mais agudo de um e menos agudo de outro. Juntando, vai ser o resultado. Então, caráter é formado por traços morais, determinando como a pessoa vai agir. Personalidade é uma característica psicológica que dita como a pessoa sente, pensa e age de forma constante, de forma continuada. São mais ou menos parecidos. A personalidade está ligada ao temperamento. Então, enquanto isso, a personalidade está ligada ao temperamento, que é uma questão que vem da infância, biológica, né? A questão sanguínea, que nós não vamos tratar disso agora. Então, os 5 traços de caráter que vamos falar no próximo programa, que tem essas respostas que o pastor Amado falou aí. Então, os 5 traços de caráter, que nós vamos falar, porque os 5 traços de caráter é um mecanismo de defesa do ser humano, que com a idade... e nós vamos tratar aqui qual a idade que a mãe deve desfraldar o filho, tirar as fraldas dele. Como é que ela observa isso? Vamos falar sobre isso aí. Porque se você tira a fralda do filho antes, vai dar problema. Por que vai dar problema? Ele começa a pegar no cocô. Ele começa a enxergar o cocô. E as pessoas dizem, está fedendo, olha o quê. E o que vai acontecer com isso? A criança vai achar que tudo que sai dele não presta, que fede. Vai começar a ser uma criança calada, vai começar a reter. Ok? Mas a gente vai falar sobre isso no outro programa. Veja que coisa interessante. A criança vai começar a reter. Reter fezes, reter dinheiro. Não vai falar, não vai se expressar. Ok, gente? Ele vai ter um corpo referente a isso. Porque se eu retenho, eu começo a ter... pastor Mário? Volume, né? O volume. Aí, aquela pessoa armário, aquele armário. Aquela figura armário. O armário, ele vou usar uma expressão aqui, chula, mas não se aperrei comigo, não. O armário não é cagão. Aquele caba tipo armário, ele não é cagão, ele caga pouco. Porque ele prende, né? Ele retém. Desde criança ele vai retendo. Ok, gente? Então, por que a criança cresce? Por que a criança cisca pelo chão? Por que a pessoa cisca? Então, como saber que aquilo é pantim, né? Pantim é uma história, as pessoas pensam que é uma expressão chula, e não é. É algo científico, né? Depois a gente vai falar sobre isso também. O tal do pantim. Como conhecer o outro, né? Aquilo que o pastor Mário falou aí. Como conhecer o outro? Como é que eu estou passando dos limites? Como se desviar da fúria do outro? Como me relacionar melhor com a mulher, com o namorado, com o outro? Então, quais são os 5 traços de caráter que nós vamos ver, que eu já fiz em outros programas? O esquizoide, o oral, o masoca, o psíquico, o psico e o rígido. Vou repetir. O esquizoide, o oral, o masoca, o psico e o rígido. Então, são esses traços de caráter que todo mundo tem. E eu vou dizer o formato físico dessas pessoas que estão por aí, que eu sou assim, que você é assim, e qual impera mais. Então, quando eu sou esquizoide, vou dar uma dica aqui para a gente terminar o programa, o esquizoide, ele se sente culpado por tudo. Porque lá na infância, de acordo com o que aconteceu
lá no nascimento dele, antes do nascimento dele, quando ele estava na barriga da sua mãe, popularmente, ele começou a sentir culpado, ele ficou quieto. Não existe gravidez que a mãe fala assim, será que meu filho está vivo? Ele não se mexe. Tem uns que é pontapé para lá e pontapé para cá. Pula para lá, pula para cá. E tem outros que nem se mexe. Então, esse que não se mexe, pasmem, esse que não se mexe, a energia dele, das pernas, vai para a cabeça. Vão para a cabeça. E aí ele se recolhe, fica quieto no canto dele, esperando o sol nascer. E aí vai ser uma pessoa de forma diferente. E esse esquizoide, ele vai ter braços longos, ele vai sempre mostrar os ossos em alguma parte do corpo. Ele pode até engordar, mas ele vai sempre mostrar os ossos. Veja que coisa interessante. E como lidar com ele? Como lidar com esse tipo de gente que nem de abraço gosta? Faz parte do caráter dele. Como tratar disso? Hein, pastor Amaro? É interessante, porque quando a criança está na barriga que chuta muito, a pessoa desse aqui vai ser jogador, né? Aí nem sabe se é menino ou se é menina. Se bem que hoje temos jogadoras aí, temos a seleção brasileira, enfim, tem o futebol feminino. E a figura do elemento jogador, hoje ela está até melhorada, mas há um tempo atrás, jogar bola era coisa para vadio, né? Era para quem. E a gente até via uma certa dificuldade de jogadores darem entrevista porque não sabiam se expressar, não sabiam falar e tudo mais. Hoje está mudado, hoje está evoluído. Mas o estigma. Mas se vai ser jogador, não, tem que ver o caráter dele. Mas o estigma do chutamento. Vai ser o cara rígido. O rígido é que vai ser o jogador. Mas o estigma do chutamento na barriga, né? Fazer essa figura do ser jogador. Não, mas não é jogador, não é. Não, mas é culturalmente, na classezinha C, por aí, o caráter dele, para ser jogador, ele tem que ser o rígido, porque o rígido tem os pés no chão. Ele tem os pés no chão. Vai nascer aí pessoas com o pé na lua e outro com o pé no chão, com os pés no chão. Então, esse que tem os pés na lua, ele está em outro ambiente teórico, que nós vamos ver na próxima coisa. Ele tem um físico diferente. Vai ter gente que tem cintura, não tem cintura. E você, por que fulano tem cintura e outro não tem cintura? Por que fulano tem um estômago alto? Por que fulano tem um pescoço mais alongado? Por que fulano tem a testa grande? Então, por esses traços, você vai entender quem é a pessoa. Mas eu me refiro à metáfora que se aplicava à criança que julga, que chuta a barriga, né? Até porque não sabia se o sexo tal. Criou-se um estigma, então, né, para isso. Eu sei. Aquela criança que está lá como morta, ela já vai nascer com uma característica. Interessante. Essa coisa que o senhor falou aí da energia dela ir para o cérebro, né? Isso é muito interessante. Ir para o cérebro. Ok, gente? Bom final de semana, Deus abençoe. Quer dizer, a todos. Terminou o assunto não terminando, né? Ficou umas reticências aí, mas continua. Não, mas essa reticência que ficou aí, pastor Amado, nós vamos falar no traço de caráter aí. Falei aí, vou colocá-la lá. Ok. No caráter, né? Beleza. Os 5 traços de caráter. Ok. Eu agradecer a audiência aqui do pessoal do YouTube, Eneide, Elizabeth Oliveira e Elizabeth Freitas. Obrigado aí pela audiência de vocês no YouTube. A Mirella Eutier, que voltou a fazer alguns compartilhamentos, né? Está limitada, mas tem compartilhado com força o seu programa, doutor Ednásio. A Mirella Eutier. Namastê. Gratidão ela. Ok. Um abraço e até segunda-feira, né? Se Deus permitir. Namastê. Valeu, você acabou de ver... Nos falamos. Ok, doutor Ednásio. Muito bem, você acabou de ver e ouvir aqui no Sistema de Comunicação da Rede Cristã Brasil, o psicanalista Ednásio Silva, com o programa No Divã, dele mesmo. Lembrando que os programas aqui da Rede Cristã, inclusive, claro, os que eu também apresento, são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Ok? Lembrando, hoje é sexta-feira, logo mais às 2 horas da tarde, o Círculo de Oração do programa Acorda Bênção e da Rede Cristã Brasil. Vem aí programação musical da Rede Cristã. Na sequência, às 12h30, o programa Ponto de Encontro com o pastor Roberto Ricardo. Ok? E vem aí na Rede Cristã Brasil, todas as terças e quintas-feiras, programa Gabinete Pastoral. Com quem? Vamos ficando por aqui até a próxima, até logo mais, né? Às 14 horas. Um abraço, Deus abençoe. Fiquem com Deus.